História de Shikasta, volume 3014, período entre a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. Sumário. Este foi um período de intensa atividade. Os habitantes de Shikasta, determinados a se destruírem, em via de enfrentar a fase intensiva e breve da sua longa orgia de destruição mútua, não ignoravam completamente a situação. Era geral o sentimento de desgraça iminente, mas não equivalia à situação real, nem se referia aos vários perigos específicos. Alarmas e advertências eram frequentes, mas relacionavam-se a um aspecto ou parte da situação, preocupavam-se por algum tempo, mas depois se esqueciam ante a premência de outra crise. Poucos shikastianos, em todos os países, compreendiam bem o que estava acontecendo. Os shikastianos, em todas as partes do planeta, agitavam-se como insetos que veem seu ninho ameaçado. Foi aberta uma brecha em determinado ponto, deve ser reparada. E naturalmente falavam, continuamente, em toda parte, conselhos, conferências, reuniões, discussões tinham lugar em todo o planeta, alguns afirmando ter por objetivo o bem de Shikasta como um todo, mas o hábito do pensamento partidário e sectário estava muito arraigado para que tivessem sucesso. Ninguém, ou apenas poucos, compreendia a natureza do intenso interesse que despertavam em várias localidades estranhas. Suspeitavam de seres do espaço, e no mundo todo se acreditava que os chefes de Estado tinham conhecimento concreto das visitas, pacíficas ou não, de seres de outras galáxias. Pensavam também que os governantes e seus servidores negavam esse conhecimento por temer a reação do povo, que, por causa de inúmeros casos de aparecimentos e experiências com todo tipo de naves espaciais, acreditava na existência de visitantes do espaço. Mas era uma crença vaga e de natureza mítica, como a crença nos santos e demônios de suas religiões, pois, em todas as regiões de Shikasta, os mitos e lendas incluíam as visitas desses seres superiores. Enquanto isso, travavam-se batalhas reais, coisas reais aconteciam na vida real desses infelizes. Em primeiro lugar, havia o nosso ex-inimigo e aliado incerto, Sirius. Durante o longo período de desenvolvimento de Shikasta, Sirius várias vezes utilizou certas áreas, especialmente no hemisfério sul, e sempre com nossa aprovação, para experiências. Alguns desses animais demonstraram ser insatisfatórios para os objetivos a longo prazo dos sirianos, e portanto deixaram que se desenvolvessem de acordo com suas possibilidades, sem mais modificações ou interferências. Algumas dessas experiências foram muito promissoras e mais de uma vez frotas de Sirius desceram para apanhar uma espécie inteira, às vezes com milhares de membros, depois de 500, 1000 ou muitos milhares de anos. Essas espécies foram transferidas para outras colônias de Sirius, para que se desenvolvessem de acordo com o planejado, ou para entrarem imediatamente em serviço, de acordo com sua forma física e seu desenvolvimento mental. Graças à facilidade relativa das viagens, nos tempos recentes, e à possibilidade de chegarem a outras áreas de Shikasta, houve muita mistura racial. Sirius não estava muito envolvido nos acontecimentos culminantes de Shikasta. Um dos motivos era essa mistura racial, assim que as viagens se tornaram mais generalizadas, graças ao desenvolvimento da tecnologia, Sirius deu por terminadas certas experiências, e não esperava mais nada de Shikasta. Sempre nos mantinham informados, e disseram-nos exatamente quando encerraram sua participação ativa, fornecendo-nos detalhes das experiências que tinham sido realizadas,
cujos resultados nós talvez tivéssemos de controlar, ou considerar para nossos planos. Contudo, Sirius enviava naves espaciais de observação, as melhores e maiores, a nata da sua frota. Isso tinha como objetivo indicar a Canopus, o antigo rival, que sua retirada fora voluntária, e em parte para intimidar Shamat, cujas desordens mentais nos deixava ansiosos. Na verdade, Shamat de Puttiora era o planeta mais poderoso daquele complexo, e Puttiora era como um fantoche em suas mãos, mas aparentemente continuava a ser o centro, por conveniência de Shamat. Shamat sabia que o padrão cósmico que provocara o longo declínio de Shikasta, por causa da diminuição do fluxo de Sof, estava no fim. Sabia que Shikasta se uniria outra vez no grande plano que conservava Canopus e seus planetas e colônias como um todo harmonioso. Em determinado momento a influência de Shamat terminaria. Mas Shamat não sabia quando. Não sabia o quanto a sua derrota seria completa. Não conhecia os nossos planos. A desvantagem de Shamat sempre foi a mesma e sempre do mesmo grau, e pode ser definida em um ditado de Shikasta: os semelhantes se reconhecem. Pois o baixo nível de desenvolvimento de Shamat sempre o impediu de compreender a natureza dos nossos interesses e intenções. A natureza de Shamat sempre foi a do explorador, sugador, parasita. Jamais conseguiu compreender que outros impérios tivessem motivos mais elevados. Shamat, desde sua rápida elevação a uma posição-chave no Império de Puttiora, tornou-se a sede do poder, extremamente fortificado, sempre em guerra, cujos cidadãos, todos originários de uma única raça, ex-Puttiora, consideram-se superiores, e exigem tributo de qualquer parte da galáxia que venham a conquistar ou influenciar. Shamat senta-se no meio do complexo como uma boca eternamente aberta. Shamat é, e sempre foi, uma ameaça para todo o desenvolvimento da galáxia. Um vasto planeta, o maior planeta conhecido, estéril, árido, sem nenhum recurso. Tudo tem de ser importado. E carece de forças e correntes perfeitas e equilibradas por causa de sua posição no complexo cósmico. Nem mesmo Puttiora quis desenvolver esse lugar terrível. Contudo, por uma infeliz combinação de acasos, alguns criminosos conseguiram chegar até lá, tomaram conta do planeta e usaram suas desvantagens para extrair força de outros planetas. Durante um curto período, em termos cósmicos, Shamat foi o mais luxuoso da galáxia. Estava abarrotado de riquezas, produto de uma centena de culturas laboriosas e criativas. Os habitantes tinham um nível de vida luxuoso e abominável, jamais igualado, nem mesmo durante os piores períodos de Shikasta. A força de Shikasta sempre foi a fonte principal de Shamat e nunca encontrou nada que a substituísse. E cada vez mais a força era sugada de Shikasta. Shamat estava tirando tudo o que podia, enquanto podia. Mas não era capaz de compreender o que estava acontecendo. Não sabia onde obter informação e golpeava cegamente, a torto e a direito, destruidoramente, na esperança de que alguma coisa desse certo. Sabia que nós, de Canopus, éramos e sempre seríamos seus inimigos, sabia que estávamos sempre presentes, poderosos, inconquistáveis, mas não sabia o que procurar, incapaz de nos reconhecer em nossos numerosos disfarces. Shamat, até o fim, acreditou que, de um modo extraordinário ou de outro, seria possível manter uma parte da sua ligação com Shikasta. Alguma coisa vai acontecer.
tudo vai dar certo? Essa ignorância desesperada não era o que caracterizava Shamat nos dias em que observamos sua previsão correta do enfraquecimento da união Canopus/Shikasta, e sua avaliação do que isso podia significar de vantagens para ele, mas Shamat tinha degenerado. A longa história de dependência vergonhosa dos outros, o egoísmo de sua atitude para com os vizinhos da galáxia, o parasitismo, sua suntuosidade e o enfraquecimento da fibra moral, tudo conspirou para enfraquecê-lo. A própria Shikasta, na fase final, era venenosa. O processo que Shamat pusera em funcionamento, reduzindo, enfraquecendo, escravizando uma grande parte da população de Shikasta, tinha reduzido e enfraquecido o próprio Shamat, provocando divisão e guerra civil. Naqueles dias travaram-se batalhas em Shikasta, que nada tinham a ver com Shikasta. Shamat travava contra Shamat, selvagemente, absurdamente, uma luta de autodestruição. Os céus de Shikasta estavam sempre cheios, cobertos de toda sorte de artefatos mecânicos e técnicos, estações observatórios, estações meteorológicas, algumas com finalidades benéficas, outras para a guerra, havia armamentos de todas as espécies, de todos os graus de destrutividade, e competiam entre si, sem que os habitantes de Shikasta soubessem. Shikasta estava contida em uma armadura de metal que se agitava à sua volta. O fato de esses artefatos provocarem o enfraquecimento das ligações e combinações das forças cósmicas não era considerado em Shikasta, cujos técnicos, mesmo no fim, quando alguns fatos se tornavam óbvios, não tinham ainda conseguido compreender essas forças. Durante vários séculos suas ciências estavam sofrendo um retrocesso, seguindo uma linha de pensamento retrógrado, que os impedia de pensar adequadamente sobre esses fatos. Nunca suspeitaram, por exemplo, de que algumas das suas cidades, ou alguns dos seus prédios tinham sido construídos com a finalidade de conduzir os habitantes à loucura, ou pelo menos ao desequilíbrio. E ao redor da armadura de metal que circundava Shikasta travavam-se batalhas. E outros observavam essas lutas. Mais de uma vez, naves espaciais de Sirius, em viagens de reconhecimento, puseram em fuga as espaçonaves de Shamat que travavam batalhas renhidas nos céus de Shikasta. Mais de uma vez, as naves de Sirius e de Canopus patrulharam os céus de Shikasta em conjunto, afastando as pequenas e feias máquinas de Shamat, cuja beligerância quase automática só servia para aumentar as pressões sobre Shikasta. E a lua de Shikasta estava sendo disputada acirradamente. Espaçonaves dos 3 planetas também visitaram Shikasta. Seu perfeito equilíbrio na estrutura das forças há muito tinha sido afetado pela queda de Shikasta no barbarismo, e com grande dificuldade mantinha a própria normalidade. A guerra do século XX com suas emanações nefastas e mortais, que favoreciam apenas Shamat, havia afetado esses planetas. Suas visitas eram de observação. Nossos servidores sempre estiveram nos melhores termos com eles, dando-lhes toda a assistência necessária. Esperavam, como todos nós, pelo fim da longa noite de Shikasta e pela sua lenta volta à luz. Portanto, grande parte do trabalho dos visitantes de Shikasta era de observação e estudo e não representava nenhuma ameaça ao infeliz planeta, muito ao contrário. Mas eles ignoravam a existência de tantos visitantes, com diferentes tipos de espaçonaves. Naturalmente, como já foi mencionado, as maiores potências faziam segredo dos seus artefatos de guerra,
para o povo e entre si, e uma vez que, do ponto de vista de armas tão poderosas, os céus de Shikasta não ofereciam espaço suficiente, todas as partes do globo foram visitadas por aparelhos originados na própria Shikasta. Shamat também não compreendia a natureza e a extensão dessas naves diversas, desses visitantes. Quanta coisa Shamat não compreendia, e quanto mal causou, e como destruiu e espoliou às cegas. Por exemplo, na sua ignorância, os agentes de Shamat muitas vezes destruíam um grande número de pessoas cujo termo em Shikasta ainda não tinha terminado, e cuja destruição em nada o ajudava. Essas pessoas eram levadas à Zona 6 e imediatamente reintroduzidas em Shikasta, muitas vezes logo que eram capazes de andar e de falar. Outro exemplo, a preocupação principal de Shamat era enfraquecer e deturpar a fibra moral dos habitantes. A nossa era exatamente o contrário. Mas Shamat nem sempre era capaz, e cada vez menos, com a aproximação do fim, de controlar os próprios esforços para nos observar e compreender nossos objetivos. E mais, os agentes de Shamat espreitavam e rondavam furtivamente, alimentando o ódio, o antagonismo, a irracionalidade, a disputa. Nós fazíamos o contrário, mas eles não eram capazes de observar esse fato, muito menos de compreender as técnicas que trabalhavam contra eles, o que levava a situações ridículas, pois trabalhavam contra si mesmos, sem saber. Ou então, os agentes de Shamat, confiando na ligação de Shikasta com Shamat, muitas vezes viam esse elo onde ele não existia, ou onde tinha sido destruído ou enfraquecido por nós. Pessoas que na verdade estavam livres da influência de Shamat e que permaneciam unidos a nós, compreendendo, a princípio apenas uma vaga noção, a sombra de uma ideia, que a salvação estava em nós, pessoas que na realidade estavam a nosso serviço, geralmente sem saber, tinham a confiança de Shamat, que não possuía meios para reconhecer a situação. Em toda a Shikasta, naqueles últimos dias, trabalhavam nossos agentes, nossos empregados, nossos amigos, e com eles ia a assinatura, impressa neles, dentro deles, em sua substância, assim como a doentia distorção de Shamat estava impressa nos seus amigos, e todos os que conservavam, em algum lugar, nem que fosse um vestígio da assinatura, sentiam a nossa presença, olhavam para o alto, reconhecendo, e nos seguiam. Ou tentavam. Não estou dizendo que nossa luta não fosse desesperada, terrível, penosa. Eram muitas as perdas que sofríamos, os fracassos. Mas, na última fase, nos últimos dias, assim como os agentes de Shamat enchiam Shikasta de horror, e terror e autodepreciação e destruição, a sombra da assinatura levava aos que podiam se lembrar, um sentimento de suavidade, promessa, uma leveza de coração e de esperança naqueles terríveis dias. Notas anexadas ao relatório acima, por Ioror, Taufik, o seu e outros. Com uma área tão vasta de Shikasta em via de ser inutilizada, uma das nossas preocupações era, naturalmente, preservar o material genético adequado. Isso era feito em parte por meio de pressões específicas e judiciosas em certos indivíduos e grupos capazes de pôr de lado os problemas pessoais no interesse de uma perspectiva mais ampla. Pois, quando eram enviados a certas partes, temporária ou comparativamente seguras, não era necessariamente com a finalidade da sua sobrevivência individual. Alguns tipos de shikastianos reagiam muito bem, na verdade, a capacidade de reação determinava sua escolha.
Mas a dificuldade estava no fato de as características tão admiráveis e tão úteis existirem em combinação com outras indesejáveis. Sírius e suas colônias, Canopus e suas colônias, Shamat, e outros, estávamos todos na herança de Shikasta. E a pressão crescente produzida nas raças de Shikasta pela irradiação local e externa, pela atmosfera cada vez mais envenenada e artificial, pelo seu próprio sustento, carregado de produtos químicos e irradiações, pelo conhecimento profundo e sensato das responsabilidades do seu destino, tudo isso levava a uma adaptação sempre crescente do material genético, produzindo mutantes de todos os tipos. Alguns deles eram, e são, valiosos, com muito potencial. Mas outros infelizmente não são. Mencionaremos, como exemplo, um acaso especial que foi superado por nossa antevisão e planejamento a longo termo, porque faz parte da história deste volume, não por ser mais ou menos importante do que os outros. Há muito fora previsto que haveria uma forte reação contra as raças brancas, cuja tecnologia arruinara grande parte do mundo e tantos dos seus habitantes. Era real o perigo de que a exacerbação dos sentimentos levasse a um sério esvaziamento do material genético. A raça branca, ou raças, era composta de uma mistura genética muito variada. Algumas partes do globo, mesmo no fim, eram ainda relativamente homogêneas, quase puras, mas as áreas ocidental e central, especialmente o extremo noroeste, haviam absorvido tantos tipos diferentes, de outras partes de Shikasta e de fora de Shikasta, que essa raça não devia desaparecer. Foi despendido grande esforço, parte dele aparentemente estranho, para garantir que esses animais sobrevivessem a fim de transmitir seus genes para o futuro. Foram esforços contínuos e enérgicos que atuaram em todo o hemisfério norte. Ou quase todo, o continente isolado do norte, originalmente habitado por uma raça geneticamente homogênea, indígena, adaptada ao ambiente, foi dominado por um povo conquistador vindo especialmente dos extremos noroeste e da massa de terra central, com genes que já eram objeto de nossa atenção. De um modo geral, o estado de espírito da raça branca do hemisfério norte não foi de grande ajuda para nós. Sua conquista parcial pelas raças amarelas, seu extermínio pela fome, contínuo e sistemático, por parte das raças de cor antes dessa conquista, em virtude do desejo típico de Shikasta, ou de Shamat, de vingança por humilhações passadas e privações, sua lenta aceitação do ponto de vista do resto do globo sobre si mesmos, que provocou um reajustamento doloroso e violento e o abandono da ideia de superioridade que o sustentara por séculos, tudo isso baixou a resistência, a força. Especialmente nas faixas do noroeste, a ponto de afetar, não apenas seu modo de vida, mas também as emanações dessas áreas, e emanações boas e fortes eram essenciais para nossa tarefa de evitar sofrimento e derramamento de sangue desnecessários. A queda do moral estendeu-se tanto, que grande número de jovens, em primeiro lugar, e depois as pessoas mais velhas, não eram capazes de conservar nenhum orgulho pelo seu passado. Tudo que haviam conseguido em técnica avançada, experiências energéticas, em padrões de sociedade, justiça, muito bom, teoricamente, mas nem sempre um sucesso na prática, essas realizações todas não significavam nada mais para eles, e cada vez mais mergulhavam na degradação e na indiferença sombria.
Na verdade, essa reação emocional de verem a si próprios como vilões, os destruidores do globo, uma ideia reforçada a todo momento por várias fontes externas de propaganda, era tão estreita e egoísta quanto sua atitude anterior. Quando se viam como dádivas de Deus, benfeitores do resto de Shikasta. As duas posições ignoravam a interação das coisas, a combinação dos acontecimentos, a retribuição das necessidades, capacidades, habilidades. As raças brancas subjugadas, insultadas, famintas, privadas de tudo, com grande parte de sua população transformada em mão de obra barata, para a reconstrução de outras partes do globo, sem sua riqueza, tendo perdido quase toda a sua cultura, continuavam incapazes de ver a si mesmas como parte de um todo. O compartimentalismo mental shikastiano reinava supremo, quase sem oposição, a não ser por nossos servos e agentes, que continuavam, na tentativa de restaurar o equilíbrio e reparar os defeitos dolorosos de compreensão sem força imaginativa. De Tafta, Senhor Supremo de Shikasta ao Supremo Senhor Supervisor Zarlen, em Shamat, saudações. Saudações ao domínio geral de Shamat. Obediência. Obediência a Puttiora. Todas as coisas obedecem a Puttiora, a todo magnífica. Shikasta está sob os seus pés, Shikasta aguarda as suas ordens. De zona a zona, de polo a polo, de um extremo ao outro, Shikasta lhe presta obediência. Profundo e satisfatório é o serviço de Shikasta para Shamat, servo de Puttiora. De um extremo ao outro, esses animaizinhos desgraçados contorcem-se e se agitam sob nosso controle absoluto. Em todas as terras, essas bestas degradadas lutam e matam e sofrem, o aroma da dor e do sangue se ergue como fumaça rubra cobrindo toda a Shikasta, chegando como um odor delicioso até Shamat. A força nutriente flui poderosa de Shikasta para Shamat, a cada dia mais fortalecido o elo que fornece a força que pertence de direito a Shamat, que merecemos pela nossa tutela, nossa soberania, nossa superioridade nas escalas da galáxia. Ó, Shikasta, pequeno animal que se esvai em sangue, como louvamos sua degradação voluntária, como aplaudimos sua subserviência, como a socorremos, nosso outro eu, nossa reserva de sangue, nossa fonte de força. Dia e noite, de momento a momento, entregue-nos os seus tributos, ó Shikasta, nossa escrava, com as vibrações do ódio e da disputa alimente-nos, mantenha-nos, exalte-nos, a nós, Shamat, o Todo-Poderoso. Noite e dia, ó desgraçada e degradada, nos abastecemos com suas lutas armadas, os gritos dos guerreiros, o rugido das máquinas da hostilidade. Dia e noite, planeta que é o mais ínfimo dos ínfimos, você treme e estertora sob nosso domínio, o domínio de Shamat, o glorioso, o todo-glorioso Filho de Puttiora, a gloriosa, oferecendo-nos sua riqueza e sua substância, os perfumes da sua angústia, os aromas das suas crueldades, a sua nojenta degradação. Como está baixa a Shikasta, o verme na poeira, pilhas e pilhas de vermes em corrupção, todos nos alimentando, a nós, Shamat, alimentando Puttiora. Nos seus céus, Shikasta, o brilho e o luzir das suas lutas, das suas pavorosas invenções, tudo isso nos alimentando com o combustível do seu ódio. Sob os oceanos, Shikasta, o estridor metálico e a vibração de suas máquinas, todas nos alimentando e nos perfumando, a nós, Shamat. Em suas mentes doentias,
Shikasta, as mentes pervertidas de animais ignorantes e atrasados que tiveram a sorte de contar com nosso domínio, acendem-se as animosidades que nos alimentam, a nós, Shamat. Nossos magníficos estão em toda parte, sempre atentos, sempre observando, sempre guardando o que lhes pertence. Em toda parte nossos olhos e ouvidos, e nada nos escapa. Observamos as suas patéticas tentativas de revolta, notamos e esmagamos. Observamos os movimentos e as maquinações dos nossos inimigos em Shikasta e os anulamos, malditas sejam suas artimanhas maliciosas, sua politicagem, que estertorem e expirem, que sofram e morram. Nós, Shamat de Putchora, a gloriosa, confirmamos que o fluxo é contínuo, o fluxo é mais poderoso, o fluxo é para sempre, eterno, nosso alimento, nosso sustento. Senhores da galáxia, senhores dos mundos. Nota anexa à mensagem acima. Oi, Zar. Estou requerendo licença por motivo de saúde. Há um maldito vírus novo. Nós todos estamos sendo infectados neste maldito lugar. Se não for um vírus, é um golpe baixo. Porque não faço parte do novo governo. Que gratidão de merda é essa? Se houver alguma mudança, eu os fritarei no seu próprio sangue imundo, pode estar certo. Linda Coldridge para Benjamin Sherban. Número 17. Vários indivíduos. Seu irmão mandou que eu lhe escrevesse. Contou-me que disse a você que está em contato comigo. Espero que tenha dito. De outra forma, como você poderia confiar em mim? É pedir muito, nestes dias. Deve confiar em mim para o bem dessas pessoas que lhe estou enviando. Do contrário, morrerão. Quando se pensa que as coisas não podiam ser piores, elas são piores. Há muito tempo eu sabia que isto ia acontecer. Mas nem por isso deixa de ser um choque. George diz que essas pessoas devem ser enviadas a você. E disse que você está em Marsella. Deve ser um lugar difícil. Essas pessoas são dignas de confiança. Todas dos hospitais onde eu estive. A maioria pacientes. Mas alguns médicos e enfermeiras. Estes últimos serão úteis. Não estamos mandando aqueles que, por estarem muito doentes, seriam um estorvo. O Dr. Herbert ajudou a escolhê-los. Ele entende dessas coisas. O Dr. Herbert e eu temos trabalhado juntos. Não me lembro há quanto tempo. Eu queria que ele fosse com os que estou mandando para você, mas ele se recusou. Diz que está velho e vai morrer logo. Não concordo. Ele sabe tanta coisa útil e nunca foi louco como eu. Espero que saiba o que quero dizer com coisas úteis. Perguntei ao seu irmão sobre o Dr. Herbert. Seu irmão diz que o Dr. Herbert deve fazer o que ele achar mais certo. Consciência. O indivíduo. Direitos. Vou ficar. Sou muito velha também. Seu irmão quer que eu fique. Ele me pediu. Diz que posso ser útil. Apesar de todo o horror, alguns sobreviverão. Serão poucos. Existem abrigos subterrâneos. A maior parte para as pessoas importantes. Amigos nossos construíram um abrigo subterrâneo. Poucos sabem da existência dele. Dá para mais ou menos 20 pessoas. A maior parte delas tem a capacidade de contato. George diz que você às vezes também tem.
Tentei fazer contato, mas não consegui. Talvez não estejamos no mesmo comprimento de onda. Essas 20 pessoas são de idades variadas. Algumas são crianças. Estão prontas para o que vai acontecer. A fúria. Às vezes eu penso que, se soubessem o que está para vir, não estariam preparadas, quero dizer. Queria que acontecesse de uma vez e que já estivesse terminado. Vamos levar para o abrigo mais pessoas do que ele comporta. Isso porque não viverei por muito tempo. O Dr. Herbert também não. E há mais 2 idosos. O Dr. Herbert será o único médico, além de um jovem que não terminou o curso. Poderá treinar bastante. Além disso, tem muita capacidade. Eu sei quando o Dr. Herbert e eu vamos morrer. Então, todos os outros já estarão treinados nas capacidades. Todos viverão até que cheguem as equipes de salvamento e a Inglaterra for libertada outra vez. Não sei se George lhe contou tudo isso. George só diz as coisas quando são necessárias. Depois, ele desliga. Quero dizer, não conversamos propriamente. Não batemos papo. Penso que ele deve estar muito ocupado. Bem, sei que está. Nosso primeiro contato foi por acidente. Eu pensei que era minha mente falando comigo mesma. Será que isso faz sentido para você? Talvez faça. Eu sei que a mente da gente pode fazer todo tipo de coisas. A gente pensa que é outra pessoa, mas não é. Você compreende isso? Estou escrevendo demais. Mas é engraçado trabalhar anos e anos salvando pessoas sem saber realmente se é capaz. Algumas vezes foi muito difícil. No princípio, ninguém acreditava em mim ou no Dr. Herbert. E demorou tanto. No fim, nós os mandamos para alguém que nem conhecemos. Para Marsella. Será uma viagem terrível. Temos todos os documentos falsos. E os uniformes. Tudo. Não posso deixar de me preocupar. De qualquer modo, fizemos o que tínhamos planejado. Dissemos que salvaríamos pessoas e as salvamos. Aqui estão elas. Não teremos contato depois disso. A não ser que você melhore suas capacidades. Portanto, adeus. Se esta carta chegar a você, então as pessoas também chegaram. É estranho, não é, ter de confiar em uma pessoa desse modo. Quero dizer, seguindo uma instrução enviada pelo ar. Então, boa sorte. Linda Coldridge. Dr. Herbert para Benjamin Sherban. Anexo vai uma lista de todas as pessoas que iniciam esta jornada difícil e perigosa até você. A Sra. Coldridge diz que seria conveniente uma breve descrição de cada um deles e acho que ela tem razão. As qualificações profissionais estão descritas na lista, bem como a história médica dos que estiveram internados em vários hospitais em que a Sra. Coldridge e eu trabalhamos. Em todos eles encontramos pessoas com várias capacidades em estado embrionário ou em potencial e que, em virtude da má compreensão do fenômeno, foram classificadas como doentes e encarceradas temporária ou permanentemente, mas por sorte, ou talvez graças à sua constituição excepcional, os tratamentos não as prejudicarão. Naturalmente, nada se pode fazer pelas vítimas de tratamentos mais radicais ou prolongados. Não foi tarefa fácil convencer essas pessoas das suas possibilidades,
pois nossos argumentos eram endereçados a ouvidos condicionados a pensar neles como não científicos ou tão marginalmente lunáticos que nem mereciam ser escutados. Mas a paciência fez maravilhas, e aqui está o resultado de muitos anos de esforços levados a cabo sem o conhecimento das autoridades hospitalares, em condições sempre complicadas e às vezes de real perigo. Os hospitais para doentes mentais não são lugares seguros, nem as outras partes do mundo. Todos eles, por causa das experiências pelas quais passaram, estão fortalecidos contra o infortúnio, a incompreensão, a incerteza e têm a capacidade de suspender julgamento, que é a recompensa inevitável por anos de suspensão de julgamento do trabalho da própria mente. São qualidades extremamente úteis. Pode acreditar que falo por experiência própria. Quando descobri que possuía certas capacidades, minha primeira reação foi a de quem descobre um inimigo dentro de casa. Pois, até conhecer a senhora Coldridge e compreender o que ela dizia, e, mais ainda, compreender sua longa e dolorosa história, eu não tinha paciência com minhas incursões em um reino tão novo para mim, que me parecia território inimigo. Quero acentuar o seguinte: todas essas pessoas são capazes de arcar com pesos, responsabilidades, dificuldades, atrasos, a perda da esperança. Como sabemos, esse é um equipamento essencial para estes tempos difíceis. Escrevo e me admiro das insuficiências das palavras. O que estamos vivendo é pior do que os nossos mais terríveis pesadelos. Contudo, estamos passando por isso e alguns de nós, poucos, sobreviverão. E é tudo o que nós, a raça humana, precisamos. Devemos encarar assim. Quero lhe dizer algo que considero um testamento, um ato de fé. Se o ser humano pode suportar uma vida inteira de experiência subjetiva do tipo que foi imposto à senhora Coldridge, se pode, paciente e obstinadamente, sofrer assaltos ao centro mesmo das suas defesas, como foi o seu caso, se podemos enfrentar a vida dia a dia, naquilo que muitos chamariam de inferno e sair do outro lado, mais ou menos estáveis, embora avariados, como a senhora Coldridge é a primeira a concordar que está, se nós, a raça humana, possuímos essas forças de paciência e resistência. Nada há que não possamos conseguir. A senhora Coldridge foi a inspiração da minha vida. Quando a conheci, uma ruína miserável, um esqueleto com imensos e assustados olhos azuis vagando pelos corredores do Hospital Lomax, em um pobre subúrbio de uma das mais feias cidades, ela não passava de mais um despojo deteriorado entre os quais eu tinha passado grande parte de minha vida, e no qual nem pensaria encontrar a possibilidade de qualquer tipo de revelação ou lição. Contudo, foi essa lunática, pois é exatamente o que ela era, quando a conheci, que me ensinou o quanto existe de coragem e tenacidade no ser humano, portanto, em nós todos. O que mais precisamos, a não ser coragem? E talvez essa também seja apenas um dos significados de estar preparado para continuar a viver. Envio os melhores votos de sucesso em sua missão, esperando que este amontoado de frases cansadas lhe transmita o que eu sinto. E confio-lhe essas pessoas que, o que posso dizer? Separo-me delas com o mesmo espírito com que uma criança atira uma folha na água da sarjeta. Rezarei por você e por elas. Falo por mim, pois a senhora Coldridge despreza a religião. Depois de tudo o que passou, estou certo de que será perdoada. Benjamin Sherban para George Sherban. Muito bem, irmãozinho. Aqui estamos,
presentes e em ordem. Somos 500? O Pacífico é fantástico, apesar de tudo, perdoe minha frivolidade nestes tempos tão difíceis. Direto ao assunto. A água doce do interior é limpa, bem, mais ou menos, a comida farta, e não há nativos, pois foram retirados há 20 anos para a explosão da bomba H. Testes. Quem eram eles para protestar? Quando seus senhores ordenavam. De qualquer modo, agora há mais espaço para nós. Por enquanto não perdemos ninguém. Poucos estão doentes, e temos suprimento adequado de médicos e remédios. Já construímos uma pequena comunidade, com algumas construções, embora não modernas. É o paraíso revivido. Mas por quanto tempo? Sim, essa é a questão. Se pareço desequilibrado é porque não consigo acreditar que ainda estejamos vivos. Resistindo à tentação de enviar esta carta dentro de uma garrafa, na primeira maré baixa, a estou mandando por canoa, depois, navio cargueiro, e depois de avião para Samoa. E vou continuar a enviar relatórios enquanto continuar esta situação amena. Ah, civilização, pensar que nos queixamos de você, de qualquer pequenina parte. Por favor, esteja certo de que permaneço para sempre seu servo obediente. Benjamin. Suponho que saiba que Susana está no campo 7, Andes, com Cassim e Leila. George Sherban para Sharma Patel. Querida Sharma. Em primeiro lugar, saudações. No estilo que você preferir. Não estou rindo de você. Estou escrevendo apressadamente, tarde da noite porque tenho uma forte sensação de que você mudou seus planos. Sim, lembro-me de como ria de mim quando eu dizia coisas desse tipo. E sinto-me triste porque tenho algo importante para dizer e acho que não vai me ouvir. Mas talvez me ouça, talvez você possa, pelo menos uma vez, portanto estou escrevendo, por favor, não mude de planos e, por favor, saia daí quando disse que ia sair. Por favor, não vá ao acampamento 8. Eu lhe peço. Se está preparada, pelo menos esta vez, para confiar em mim, acredite-me, e leve todos que puder com você. Não fique onde está e não vá ao campo 8. Como posso alcançar você? Como posso persuadi-la? Tem ideia do que é conhecer alguém como conheço você, ouvir você dizer que me ama com tanto sentimento e tanta sinceridade? E saber que não vai acreditar em mim, não importa o que eu diga. Sei que não vai fazer o que estou pedindo. Mas preciso tentar. Sharma, o que posso fazer para que me ouça? Desta vez, acredite em mim. Se eu dissesse, deixe seu posto de líder do seu exército, deixe as honras e as responsabilidades, você me censuraria a falta de compreensão da igualdade entre nós dois, minha ignorância sobre as mulheres e sobre suas possibilidades, mas subitamente, talvez para sua surpresa mesmo, deixaria tudo, seu poder, sua posição, como se estivesse hipnotizada, e viria para mim como uma sonâmbula, sorrindo e dizendo, aqui estou. A partir desse momento, jamais concordaria comigo em coisa alguma, jamais faria nada do que eu dissesse, jamais confiaria em mim. Sua vida seria uma prova do quanto eu a maltratava. Você sabe disso, Sharma. Não é incrível? Talvez não concorde, não ache que seria exatamente assim. E não estou dizendo que deve fazer nada disso, não quero. Só estou pedindo,
pedindo: ouça-me e não vá ao acampamento 8, Sharma, meu amor, quer me ouvir, por favor, ouça. Esta carta não foi enviada. Ver História de Shikasta, volume 3015, O século da destruição, Guerra do século XX. Fase terceira e última, sumário. De Susana, no campo 7, Andes, para George Sherban. Meu querido, a noite está fria. Não é fácil adaptar-se a esta altitude. Cassim e Leila estão bem, o que é realmente importante. Muitas pessoas estão tendo dificuldades. Temos muitos casos de doenças pulmonares. Nossos médicos trabalham o tempo todo. Felizmente temos muitos medicamentos. Mas me pergunto por quanto tempo. Chegaram 63 pessoas. Vieram da França. Dizem que quase nada mais resta da Europa. Contam todo tipo de histórias, mas eu não quis ouvir. Acho desnecessário. É mórbido. O que foi feito está feito. Por isso, vim para nossa cabana e deixei-los falando. Seria muito bom se pudesse arranjar agasalhos para todas as crianças. Temos quase 1.200 agora. Fiz o que você sugeriu e encarreguei a Anita de cuidar das crianças, ela pediu ao marido para ajudá-la. São muito bons. Todas as crianças gostam deles. Hoje chegou um grupo da América do Norte. 94. Querem ficar aqui, mas eu lhes disse que o campo está lotado. E está. Como vamos alimentar todos? É isso que me preocupa. Eu resolvi que poderiam ficar alguns dias para descansar e depois ir para o campo 4. Fica a mais ou menos 300 quilômetros daqui. Podem deixar os mais fracos e as crianças conosco. Disseram que a América do Norte está cheia de problemas, mas eu não quis ouvir. Tenho muito que fazer. Poderia arranjar sapatos para as crianças. Acho que seria bom organizar mais campos, se os refugiados continuarem a vir. Não sei o que vai sobrar nos outros lugares. Mas não quero pensar a respeito. Cassim diz que quer ficar com você. Eu argumentei que é muito novo ainda, mas já tem 15 anos. Leila também quer. Eu disse definitivamente que não. Mas que ia perguntar o que você acha sobre a ida de Cassim. E terão de obedecer. Essa é a questão. Quando se pensa na proximidade do inverno no norte, acho que é uma boa coisa para as epidemias, mas é péssimo para os que ficaram. Mas não quero pensar em coisas mórbidas. Philip esteve aqui agora e disse que viu você e que está trabalhando muito. Disse que virá na semana que vem. Quando vier vamos nos casar porque estou grávida. Tenho certeza agora. Até hoje não estava certa. Está tudo bem, os jovens dizem que essas coisas não têm importância agora, mas acho que devemos dar o exemplo. Estou grávida de 2 meses e 2 dias. Espero que seja um menino, mas, com a minha sorte, acho que será uma menina. Não quero mesmo dizer isso, só em parte. Pedi ao Pedro que consertasse o teto desta cabana. Pedro é muito bom e sugiro que você o adote quando vier. Quero dizer, devemos dizer a ele que o consideramos como um filho. Sente-se muito inseguro. Eu sempre percebo essas coisas. Não é bom para um rapaz de 18 anos não ter pais nem nada. Acho que devemos realizar uma espécie de cerimônia. Podemos inventar alguma coisa.
Quando tudo estiver terminado, espero que tenhamos uma dúzia ou mais, se continuar assim. Muitas verdades são ditas em tom de brincadeira. Não vou dizer a Pedro que pode ser nosso filho antes de saber se você concorda. Acenderam uma grande fogueira no centro do acampamento esta noite e a lua está cheia e tudo muito bonito. Estão contando as histórias das suas fugas de diversos lugares. Fazem o seguinte: alguém se aproxima do fogo e todos ficam silenciosos enquanto essa pessoa conta a sua história. Então, ela volta a seu lugar e outra se levanta. Ou alguém canta. Algumas canções são muito tristes. Algumas românticas. Depois, outra história de sofrimento. Logo nascerão muitos bebês. Vamos ter de alimentá-los. Os médicos estão cuidando muito bem dos bebês. Tudo está sendo feito como você mandou. Sinto-me muito só sem você, sei que não gosta que eu diga essas coisas. Sei que não adianta perguntar se se sente só sem mim, porque vai apenas sorrir, como de hábito. Bem, meu querido, eu o verei na semana que vem, se Deus quiser. Sua Susana. De Cassim Sherban. Querida Leila e querida Susana. E alô para Pedro e Philip, Anki e Kitlan e Xoxona. E um grande beijo para a pequena Raquel, que é naturalmente a mais importante de todos. Diga que tenho um belo pássaro amarelo para ela. Alô, alô, alô. Sei que Susana espera que eu diga alguma coisa sobre George, mas não posso, porque, vejam só, quando cheguei aqui ele estava de saída para o norte e disse que eu tinha de me virar sozinho e me deu uma porção de coisas para fazer e se foi. Mas contou-me as novidades, Susana, e isso é maravilhoso, e desta vez vai ser um menino, estou certo. Esta é uma cidade completamente nova. Cheguei aqui na semana passada. É a cidade mais estranha que já vi. Naturalmente é toda feita de pedras e madeira e papel, mas as formas não são as que se espera ver. Não a compreendo ainda. Cheguei pelo lado das colinas e parecia um sonho. O pior foi que fiquei assustado. Afinal, sou jovem e por mais que me esforce não posso esconder isso e estou ainda usando o uniforme do exército de jovens, porque não encontrei nada melhor, e afinal de contas, depois da Terceira Guerra Mundial estavam expulsando o pessoal dos exércitos de jovens e até mesmo matando. Os caçadores caçavam. Lembra-se da canção? Os caçadores caçavam, as armas se moviam. Quando os caçadores caçavam, o mundo ardia. Só me lembro disso. Acho que não quero me lembrar. Quando ouvíamos essa canção não tínhamos lugar para nos esconder. Como sobrevivemos? Mas não vou começar tudo isso outra vez. Estou sempre tomando a resolução de não pensar mais, mas minha mente volta para trás. Bem, a verdade é que desci para esta cidade, tremendo de medo. Não sabia o que esperar. Na melhor das hipóteses, pensei, terei de convencê-los de que sou inofensivo. Mas isso não aconteceu. A cidade tem uma praça central e uma fonte. Tudo de pedra. Havia gente na praça, e, quando cheguei, apreensivo, fui aceito imediatamente, por mais estranho que pareça. Ninguém pensava que eu fosse hostil. Pode imaginar o que isso significa. Há uma estalagem para viajantes e durante uma semana dão-nos comida, embora não seja muita,
e então, se houver trabalho, o viajante pode começar a ganhar o seu sustento, se não, vai para outro lugar qualquer. Eu não queria começar a trabalhar porque, segundo George, estava em missão de pesquisa de fatos. Foi o que ele disse, e para saber dos fatos precisamos fazer perguntas. E o que melhor para isso do que a estalagem, o café, a loja, a praça? Compreendi que as pessoas que ia conhecer que eram a parte importante da missão. Na praça e nos outros lugares, responderam a tudo o que perguntei. Fatos? Há menos fatos no mundo, agora, do que antes do extermínio. Uma mulher do norte, uma argentina, levou-me à sua casa e contou-me o que está acontecendo lá e como a guerra afetou aquela área, e apresentou-me a outras pessoas. Comecei a perceber, então. A todo momento faziam-me lembrar de alguma coisa, não sabia o que, e ficava acordado à noite tentando descobrir o que era, e mesmo agora não posso definir muito bem, mas é parecido com o que a outra Raquel, e Olga e Simon costumavam me contar, como tinham aprendido com pessoas que passavam, e como ficaram sabendo de coisas sem frequentar aulas e obedecerem a horários o tempo todo. Continuei a conhecer pessoas, e todos pareciam saber imediatamente quem eu sou e aonde deviam me levar. É muito estranho. Algo estranho está acontecendo, mas não sei o que é. Tomemos uma coisa simples, como a forma desta cidade. Não foi planejada. Nada de arquitetos. Contudo, cresceu simetricamente e tem o formato de uma estrela de 5 pontas. Só percebi isso quando saí da cidade de manhã bem cedo e olhei para baixo, procurando algo diferente. Então vi a forma de estrela. Mas, por mais que pergunte, ninguém sabe me informar sobre planos, ou um plano geral ou coisa assim. E a outra coisa. Quando desci das colinas para esta cidade, eu estava absolutamente certo, de que ia encontrar facções diferentes e governantes e exércitos e a polícia e de que teria de ser muito cauteloso com tudo o que fizesse ou dissesse. Já pensaram como estávamos sempre sendo cautelosos? Lembram-se? Naturalmente, não me refiro aos pequeninos, a Raquel, ou mesmo Filipe ou Pedro. Todo o tempo tendo cuidado. Fazia parte de nós. Mas, depois de alguns dias, tive uma imensa sensação de relaxamento no corpo todo, como se estivesse bocejando ou me espreguiçando e então, subitamente, compreendi que não tinha medo de fazer a coisa errada e acabar na prisão ou como carne de açougue. Não podia acreditar. Ainda não acredito. Não vi ninguém brigando. Não vi nenhuma desordem, ou paredes sendo derrubadas, pedras atiradas, pessoas arrastadas, gritando, nada disso. Há um velho índio aqui, e quando conversei com ele eu disse coisas como estas que estou escrevendo e ele disse: você é filho de uma grande desgraça e agora precisa aprender a viver de modo diferente. Sabem que quando os antigos exploradores estiveram por aqui encontraram gigantes. O velho índio contou-me, aprendeu no que chama de escola branca, isso as deixa chocadas. Mas é verdade, porque o avô e a avó dele sabiam tudo a respeito. Bem, não gostaria que me perguntassem quais os fatos que consegui apurar até agora, mas vou partir amanhã. Esperava que as pessoas que me acolheram nesta cidade dissessem, na próxima cidade, procure fulano e fulano. Mas não disseram. Estou viajando com 4 outros. Um velho israelense,
que era cientista em Tel Aviv, uma moça dos antigos Emirados Árabes Unidos, uma mulher idosa da Noruega, não sei como chegou aqui, e outra mulher com 2 filhos, dos Urais. Queriam ficar na cidade e trabalhar, mas não há trabalho. Soubemos que estão precisando, em uma cidade a 50 quilômetros daqui. Uma semana depois, quando entrei nesta cidade, vindo das colinas, observei para ver se descobria uma forma determinada, e podem apostar que tem. É linda, um círculo, uma fonte belíssima, circundada por um pequeno lago, feita com pedra do lugar de um amarelo rosado. O lago é raso, alguns centímetros, e a água cai fazendo desenhos, e há desenhos na pedra que recebe a água e os mesmos nos telhados das casas, nos azulejos dos pavimentos e em toda parte. É o lugar mais lindo que já vi. Aqui também, ninguém sabe nada sobre plantas ou arquitetos, a cidade apenas cresceu como uma planta. Estou na estalagem. Ainda estamos juntos, mas a mulher com as crianças arranjou trabalho no campo e também no laboratório, bem como o cientista. Quanto aos outros, ainda não tiveram sorte. E aqui também as pessoas conversam comigo e me dizem coisas. Eu vou de um para outro. Sei tudo sobre a área, a cidade, as pessoas que a habitam, o que fazem, o que faziam antes da guerra e o que pensam. Tenho tido os pensamentos mais estranhos. São extraordinários e absurdos, mas eu os penso, portanto acho que não posso fazer nada. Amanhã vou continuar a viagem com a moça árabe e a mulher da Noruega. Não conseguiram trabalho. E um novo companheiro, um jaguar que entrou na estalagem na noite passada, deitou-se e ficou conosco até de manhã. Pensamos que fosse domesticado, mas ninguém o conhece. Nós lhe demos mingau de milho e leite, e pensamos que ia recusar, mas não recusou. Além do jaguar, há o pássaro amarelo da pequena Raquel, não um pássaro verdadeiro, mas feito de relva seca, e também um cão vira-lata que parece gostar de mim e galopa ao nosso lado com o jaguar, quando caminhamos. Uma semana mais tarde. Desta vez subimos para chegar à cidade, que é octogonal, mas só percebemos isso quando entramos nela. É composta de 6 hexágonos ligados. Os hexágonos são jardins. As treliças são os prédios. São estranhos, comparados com os que conhecemos de tijolos e adobe e telas de relva seca e papel laqueado. Tudo é leve e arejado. O centro da cidade é uma estrela, e há uma fonte, com desenhos, a pedra e água cantam ao se encontrarem. Há desenhos nos muros e no chão, diferentes dos da outra cidade. A velha norueguesa conseguiu trabalho na cozinha da estalagem. A moça dos Emirados Árabes está com um homem que ela conheceu na fonte. Restamos eu, o jaguar e o cão. Falei com muitas pessoas nesta cidade. Agora tenho de dizer. Apesar de tudo. Isso é o que estive pensando enquanto percorria aquelas estradas. Costumávamos achar que Geórgia era tão especial, bem, não digo que não fosse. Não que eu pensasse muito nisso naquele tempo. Deixava-me levar pelos acontecimentos. Mas existem muitos como Geórgia. Pode imaginar isso, aí onde está, Susana, e vocês todos. Essas pessoas que tenho conhecido nas cidades e nas estradas que caminham conosco por algum tempo e depois voltam aos pampas ou às florestas, como se esperassem nos encontrar e tivessem algo a nos dizer, bem, essas pessoas são do tipo de Geórgia. São iguais.
Sei que é impossível, mas cheguei a essa conclusão. E cada vez encontro mais e mais pessoas do tipo de George. E assim nesta cidade e em toda parte. Agora já me acostumei a entrar nas cidades com os músculos do estômago relaxados e não cheios de nós e já não ando alerta à espera de um assalto em cada esquina, e não preciso procurar os campos locais e não fico morrendo de medo quando vejo um grupo de jovens, como os nossos de antigamente. Sim, naturalmente eu não era o que se pode chamar de velho. Você acha que viver em uma cidade era assim, antes? Quero dizer, as pessoas tranquilas e à vontade, e as coisas acontecendo como devem acontecer sem leis e regras, sem ordens e sem exércitos. E prisões, prisões, prisões. Acha que isso é possível? Bem, é um pensamento absurdo, mas, e se for verdade? 4 meses depois, estive em outras 4 cidades, todas novas, um triângulo, um quadrado, outro círculo, um hexágono. Quer saber de uma coisa? Todos estão abandonando as cidades antigas, quando podem, e construindo novas cidades iguais a essas. Isso não nos traz pensamentos diferentes. Falam das velhas cidades como se fossem o inferno. Se são iguais às que conhecemos, então são o inferno. Tenho tido diversos companheiros de viagem e ouvido todo tipo de histórias. De todas as partes do mundo. Susana, acho que você tem razão em não querer ouvir sobre o que aconteceu na Europa, etc. Eu achava que você estava errada e a desprezava por isso. Estou dizendo isso, Susana, porque você é tão boa que não vai se importar. Notei uma coisa. Quando caminho pelas estradas, às vezes somos só nós 3, eu, o jaguar e o cão, mas às vezes temos outros companheiros, e quando começam a contar todo aquele horror é como se ninguém os estivesse escutando. Não ouvindo. Escutando. Adquirem um olhar vago. Vazio. Sabe o que eu acho? Que não podem acreditar. Bem, às vezes olho para trás, e parece ter sido há tão pouco tempo, e não posso acreditar. É como se todas aquelas coisas terríveis tivessem acontecido em outro lugar. Não sei como explicar isso. Quero dizer, quando acontecem coisas horríveis, tão horríveis como aquelas a que assistimos, nossas mentes não são capazes de as absorver. Não realmente. Há uma lacuna entre um alô, o oferecimento de um copo com água e a queda de bombas ou raios laser transformando o mundo em cinzas. Por isso ninguém foi capaz de evitar esse horror. Não é possível acreditar. Compreendi que o olhar vago é coisa do passado. Não é o que somos agora. Acha possível que não se trate tanto de esquecer as coisas terríveis quanto o fato de que realmente nunca acreditamos nelas. Mas já notou que todos estão diferentes agora. Nós todos estamos mais vivos e atentos e não precisamos dormir o tempo todo e somos um todo, e não peças esparsas. Sabe o que quero dizer? Perdi meu fiel jaguar. Eu estava subindo por uma trilha estreita e vi um pastor, daqueles antigos, com um cão e um jumento. Fiquei preocupado com o jaguar. O cão me obedece, mas o jaguar não. O pastor, um homem jovem, que mora com a mulher e filhos pequenos em uma linda casa na colina, também ficou preocupado. Mas o meu grande cão fez logo amizade com o cão dele. E então o jaguar deitou-se separado dos cães.
A mulher saiu da casa com leite em uma tigela e ele bebeu. Passei a noite com eles e segui meu caminho sozinho porque meu jaguar resolveu ficar com o pastor e sua família, e quando parti eu o vi ajudando o pastor a conduzir algumas ovelhas, com os 2 cães. Assim, prossegui sozinho por 30 quilômetros mais ou menos. Então avistei alguém na minha frente e pensei, parece George. E era George. Ele me contou que você já teve a criança, Susana, estou feliz, e é um menino. George disse que vai chamá-lo Benjamin, portanto suponho que o nosso Benjamin está morto. Benjamin e Raquel. Durante muito tempo, nas estalagens e nas estradas meditei sobre várias coisas que queria perguntar a George, e, para começar, perguntei sobre as cidades, e por que eram assim, e ele me disse que são funcionais. Disse que vocês aí estão construindo uma cidade que tem a forma da velha estrela de David. E perguntei, como sabe como vai ser e onde? A resposta dele foi, espere um pouco e verá. Levou-me primeiro a uma das velhas cidades, não muito grande, em um dos afluentes do Rio Negro. Detestei entrar lá, senti-me nauseado e inquieto assim que chegamos. E é uma cidade agonizante. As pessoas a estão abandonando. Por toda parte os prédios desabam e não são reconstruídos. O centro estava vazio. Perguntei, por quê? E ele disse, as cidades novas são funcionais. Compreendi que ele não ia explicar, eu tinha de descobrir sozinho. Passamos a noite em um hotel em ruínas. Foi horrível. Nesses lugares, as pessoas são desconfiadas e medrosas. Sentia-me mal e percebi que George também. No dia seguinte, andamos pela cidade, sem destino. As pessoas notavam George e iam falar com ele. George conversava com elas. Ou simplesmente o seguiam. Todos pareciam tão desesperados e carentes. No começo da noite ele saiu da cidade e umas 300 pessoas nos seguiram, embora ele não tivesse dito nenhuma palavra a respeito de irem conosco. Fazia frio, o ar estava úmido e nevoento e sentíamos-nos miseráveis, mas caminhamos com George e nenhuma palavra sobre o que estava acontecendo. De manhã fazia frio, muito frio e todos estavam com fome. George estava de pé sobre uma saliência de rocha e havia um platô acima de nós. Os pássaros revoavam sobre as nossas cabeças e brilhavam aos raios do sol nascente. Nunca senti tanto frio. George observou, com seu tom de voz habitual, que seria uma boa ideia construir uma cidade naquele lugar. Perguntaram, onde? Onde devemos começar? Não respondeu. Nessa hora estávamos todos morrendo de fome. Então vimos um rebanho de carneiros e outro pastor, compramos alguns animais, fizemos uma fogueira e cozinhamos a carne. E então estávamos espalhados pelo sopé da colina e pelo platô. Uns 20 de nós. E de súbito soubemos exatamente onde a cidade seria construída. Todos nós soubemos ao mesmo tempo. Achamos uma fonte no centro do lugar escolhido. Assim começou esta cidade. Vai ser uma cidade estrela, 5 pontas. Encontramos não muito longe a terra para os tijolos e para o adobe. Temos tudo o que precisamos. Já começamos os jardins e os campos. Alguns de nós vão à cidade agonizante todos os dias para apanhar pão e outros alimentos.
As primeiras casas já estão construídas e a praça central, circular, já está calçada, o pequeno lago da fonte está pronto. Enquanto construímos, surgem de nossas mãos desenhos maravilhosos como se alguém nos estivesse ensinando coisas que nunca soubemos antes. É muito alto aqui, o céu distante e de um azul maravilhoso, um azul claro e cristalino, onde revoam grandes pássaros. George partiu depois de alguns dias. Caminhei com ele por algum tempo. Perguntei: o que está acontecendo, por que as coisas são tão diferentes? E ele me disse: George diz que vai à Europa com uma equipe. Que você sabia que ele iria, mas não agora, e que eu devia lhe dizer que, quando seu trabalho na Europa estiver terminado, sua missão estará terminada. Só depois que ele partiu compreendi que isso significa que ele vai morrer e que não o veremos mais. E assim, aqui estamos. Estou escrevendo sentado em um muro baixo enfeitado de belos desenhos. As pessoas estão em toda parte, fazendo uma coisa ou outra. Por enquanto estamos morando em tendas, tudo é improvisado e difícil, mas não parece, e as coisas acontecem desse modo novo, sem necessidade de discutir e discordar e fazer conferências e acusar e lutar e matar. Tudo isso acabou, está terminado, está morto. Como vivemos, então? Como suportamos? Estávamos tropeçando, dentro de uma escuridão espessa, feia e quente, cheia de inimigos e perigos, estávamos envoltos em uma teia quente e pesada de suspeitas, dúvidas e temores. Pobre povo do passado, pobre povo, tantos e tantos, por longos milhares de anos, sem saber nada, tropeçando e procurando e desejando algo diferente, mas sem saber o que lhes tinha acontecido, nem o que desejavam. Não posso deixar de pensar neles, nossos ancestrais, o pobre animal homem sempre matando e destruindo porque não podia fazer diferente. E isso continuará para nós, como se estivéssemos sendo erguidos lentamente e envoltos e purificados por um vento suave e cantante que limpa nossas mentes confusas e nos protege e cura e nos alimenta com ensinamentos jamais imaginados. E aqui estamos nós, todos juntos, aqui estamos. Consultas para os estudantes. A história resumida de Canopus. Relações entre Canopus e Sírius. 1. Guerra. 2. Paz. A história do Império de Sírius. A história de Putchora, Shamat, o Vergonhoso. As memórias de Taufik, Nazar, o seu, Taufik, e Horror, material selecionado. As experiências de Sírius em Shikasta. Os penúltimos dias antes da catástrofe em Shikasta. Os pequeninos, comércio, arte e metalurgia. Enviados dos últimos dias, uma história concisa. Histórias dos 3 planetas. A União Canopiana, em Shikasta, Solf, propriedades da, densidades da, variações nos efeitos nas diferentes espécies, completa ausência da, Shamat, seção de física. Fim. Shikasta é o primeiro romance de uma série que Doris Lessing intitulou Canopus em Argos, Arquivos. Composta, até agora, de 4 livros, nela Doris Lessing constrói o mais apaixonante e também o mais crítico painel do drama do homem na busca de sua identidade. Para tanto, essa prodigiosa escritora recapitula em Shikasta toda a nossa história, desde os seus primórdios até os últimos anos do século da destruição, o século XX. A narrativa é feita, por um administrador de Canopus,
que se baseia em velhos documentos pertencentes aos arquivos canopianos. O desfecho dessa narrativa, onde a linguagem de Doris Lessing consegue ir além de si mesma, num momento de rara beleza, introduz o leitor num clima que é tanto da melhor ficção científica quanto da mais deslumbrante literatura apocalíptica. De Doris Lessing leia também Memórias de um Sobrevivente. Tradução de Clarice Lispector.